Boa noite, pessoal. 19 horas e 1 minuto. Estamos nos conectando aí para bater aquele papo com a Fernanda Nunes, a mulher que corre com lobos. Eu imagino que quem está entrando é o Nino Dégola. Estava me perguntando onde é que era o negócio, aqui no Instagram. Riba Ribas daqui a pouco deve aparecer aí também. Ô Nino, agora nós estamos craque em conectar aí, Nino. Michele Parisson, pô, que legal, Michele, muito bom ver por aqui. Super bala. Luciana Silveira. E a mulher que corre com lobos também já tá aí. Deixa eu ver se eu consigo conectá-la aqui. Alba Regina Brito, Albinha. Vamos ver aqui. Fernanda, se tu conseguir solicitar aí, de repente acho que é mais fácil. Não está aparecendo aqui ainda a opção para conexão. Espera aí, acho que agora vai. Aqui. Opa! Vamos aguardar a Fernanda aí, acho que agora ela vai se conectar. Ó. E aí, Fernanda? E aí, tudo bem? Tudo bem? Ainda não tô me Salve? vendo, não. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Às vezes demora um Ah, pouquinho tá. para conectar. Então tá. Tudo bom? Tudo jóia. Tá me escutando bem? Deixa eu ver se o pessoal tá te vendo aí também. Quem puder aí fazer algum comentário aí já. Vamos ver aí se alguém comenta. O Instagram é muito legal, mas esse negócio dos comentários aqui na tela é muito xarope isso aqui. Tá entrando bastante gente. Tá conseguindo ler as pessoas aí? Não. Tô conseguindo ver, mas eu não tô me vendo. Eu não sei se as pessoas estão me vendo. Se o pessoal puder dizer se tá me vendo aí ou não. Ó, Esther Sim, Pialetti, Juliana tá bom. Gama, sim. Deixa eu ver se eu Beleza. consigo aqui. Peraí. Parar. Bom, então tá. Então vamos Quer, lá. quem sabe eu faço o seguinte, eu vou encerrar a tua conexão e aí te chamo de Tá, novo. tá bom. Vou chamar a Fernanda de novo aqui. Tá? Vamos ver aqui, tomara que eu consiga trazer ela de volta. Bom, tá aqui, ela tá aparecendo. Enviar solicitação. Vamos lá. Cara, Ó, tá agora parei conectando. de ver a cara. William Calisto. Gente do céu. Por que que não tá entrando, meu? Bom, vamos lá. Se o pessoal tá me vendo, tá tudo bem. Eu acho que agora tá ao contrário, a tua câmera, não tá? Agora Agora, funcionou? peraí, ela tá. Agora sim, agora eu tô te vendo. Então tá. Mas eu não tô me vendo ainda, mas tá tudo bem. Não tem problema. Bom, mas é legal se tu consiga ver os comentários aí. Não, os comentários eu consigo ver. Eu só não consigo Tá? me ver falando. Mas não tem Tá. problema. Bom, aproveitando então assim os boa noites gerais aí para todo mundo. Obrigado pela Fernanda comparecer aí no sábado, dia de descanso, uma pessoa que treina pra caramba aí, e em vez de ficar dando um relax aqui, tá se preocupando em bater papo aqui conosco aqui. Mas eu acho que a tua história é legal, Fernanda. Vale a pena a gente ouvir. Acho que vai ser legal. Vai ser um relax também pra mim. É, e ah, lembrando sempre, né, para o pessoal fazer pergunta, para interagir. O papo aqui é com a Fernanda, entende? Então, tem as minhas curiosidades, né? Mas eu acho que as nossas curiosidades do pessoal aí que é do Remo, gente que não é do Remo também, é para ir dividindo. O Nino já começou a fazer as perguntas. O Nino é legal porque ele participa pra caramba. Ele quer É saber a qual é a represa, represa que tu está treinando. é a represa de Guarapiranga, aqui em São Paulo. É um lugar que tem bastante água. Normalmente não tem remo.
mas por conta da raia da USP fechada, o meu treinador conseguiu colocar os 3 barquinhos na marina daqui, o pessoal sai muito aqui para passear de barco, para a gente poder treinar. E aí eu vim para São Paulo para treinar umas 3 semanas aqui. É bem bonito lá, bem bonito. Dá para ir, hoje foram um treino de 20 quilômetros, dá para ir 10, voltar 10, bem legal. Ah, que beleza. Bom, Fernanda, tu quer começar a matar a nossa curiosidade agora ou primeiro vamos começar um pouco da tua cronologia de início de remo? O que que tu preferes? O que você quiser, você que é o dono da festa aí. Então você que escolhe por onde a gente começa. Ah, foi legal tu ter falado isso aí, dono da festa aí, porque eu estou organizando um bate-papo com o pessoal do Clube Náutico América de Blumenau, não sei se tu conhece. Sei, conheço. Tem o Rock, que é o atual técnico lá, que é um cara Sim, bacana pra caramba. Eu conheço ele mais de falar assim pelo vídeo, eu vi ele uma vez aqui em Porto Alegre, mas a gente não se conhecia ainda, acabamos não conversando. E aí ele pegou e mandou um áudio pro pessoal que vai participar da live, que vai ser uma live coletiva, né? Ele disse, o Seara, que é o dono do canal História de Remador, não sei o quê. Aí eu disse, não, não, não. Eu sou apenas uma pessoa que fica enchendo o saco dos outros que quer saber das coisas. Mas o canal é nosso, né? É dos remadores que tem as histórias que são divulgadas aqui. sim, Então, sim. o canal é nosso aqui, né? Não, mas tô É dizendo, todo, você que está todo mundo. guiando aí a entrevista, né? Então você que Ah. me diz aí por onde você quer começar, que eu Bom, tô pronta para falar. eu desde a primeira vez que eu vi o teu perfil, eu fiquei muito tempo afastado do remo, né? E então muita gente boa, como tu, Fabiana Beltrame, é, sei lá, tem o Jareton, um monte de gente aí nova que apareceu que eu Sim, fui conhecendo ano passado, esse ano, né? Então, às vezes a pessoa, o fulano de tal, não sei quem é. Ou como o Giovanni Della Valentina, que eu falei já com ele por telefone esses dias. Como que tu não conhece o cara? Eu disse, cara, eu não conheço, desculpa, eu me afastei do remo assim e agora eu tô voltando. Então, né, me deu sim, o direito de ser um ignorante nessa parte aí. Então, sim. ó, tem muita gente bacana começando, né? Então, quando eu vi o teu perfil assim, eu olhei assim, pô, que coisa intrigante, né? Mulher que corre com lobos. Aí eu vi remando, né? Mas o que será que tem que ver uma coisa com a outra, né? Então, aí agora tu tá com a palavra aí para matar essa nossa curiosidade aí. Tá. Então, primeiro que existe um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro de uma psicóloga e que é um livro em geral para mulheres. Homens, obviamente, podem ler também, mas são livros de contos folclóricos conhecidos, por exemplo. No meio do livro você tem o Patinho Feio, você tem Barba Azul. E essa psicóloga, ela destrinchou esses contos como se tivessem é, arquétipos da mulher. E o que ela chama de mulher selvagem. O que é uma mulher selvagem? Não é uma mulher que morde, primeira coisa. Selvagem é no caso de uma mulher natural, do que a gente é como natureza. E o que acontece dentro desse processo? A gente tem uma sociedade que é patriarcal, que é machista, e que, em geral, nega as características femininas. Então, isso até no próprio homem, né? Essa coisa, o homem não pode chorar. Se o homem demonstra qualquer emoção ou afeto, é viadinho. Não sei o que. Então, assim, é como se o feminino que existe em cada pessoa, principalmente nas mulheres, ele se tornasse um pejorativo. Então, esse livro fala um pouco do quanto que, às vezes, a mulher sai do seu estado natural para poder agradar essa sociedade, esse processo. Só que o que acontece? A gente tem muitas mulheres que acabam ficando, cara, deprimidas, tem outros sintomas psíquicos, e é exatamente por isso que tem uma psicóloga, né, que fala sobre o assunto. Ah, a gente tem muitos sintomas e às vezes é só isso. A gente acabou negando uma parte da nossa natureza. Em resumo, é isso. E aí, o que aconteceu? Eu tinha parado de remar. Parei de remar mais ou menos em 2009.
tinha terminado faculdade, estava terminando faculdade, já estava trabalhando, foi um período que eu estava lesionada, e eu falei assim, cara, não vou mais conseguir remar, ia remar e ficava meio chateada, porque tudo doía e tal. Eu falei, cara, é hora de eu sair. E aí eu saí, beleza, passaram-se 2 anos, muita coisa mudou na minha vida, e teve uma vez, foi quando eu acho que esse conceito de feminismo começou a aparecer um pouco para mim, e aí uma vez eu entrei numa livraria, e eu entrei para ler, comprar um livro ridículo. Tá falando que eu tô sem imagem, ó. A tua imagem parece que ela tá congelada. A tua voz eu tô te ouvindo assim, normal, assim. Mas a imagem, até eu conectei o notebook aqui, que eu sempre deixo do lado para poder ir olhando os comentários. E Sim, também aqui tá uma coisa borrada no Note. peraí. Bom, só para não deixar o pessoal em branco aí, a Fernanda ela saiu, ela vai tentar uma conexão de novo. Ó, a Gilberta também está dizendo que tá sem foco a imagem dela. Vamos ver, eu acho que a Fernanda deve estar ouvindo ainda, né? Que ela está olhando o canal. Então eu vou esperar ela solicitar a participação aqui. Pô, bem na hora que ela ia dizer por que é mulher que corre com lobos. Olha aí, ó. Ela está solicitando, então eu vou aceitar aqui, ó. Visualizar. Fazer uma transmissão ao vivo. Fala, Beto Madrugas. Fernando Madrugas. Ó, Ah, Fernanda agora está eu aparecendo. cheguei. Pronto, Apareceu? pareci. Agora até eu tô me vendo. Pô, bem melhor assim. Eu tava bem que É, olhando pro invisível. é. É, Eu até fiz e a aí, barba, Fernando, hoje, ó. e aí entrei numa livraria querendo um livro ridículo, que eu tenho até vergonha de dizer qual é o livro. E não Pode tinha o dizer, livro, graças a Deus não tinha o livro. mas tem que Que dizer. era o livro da Bruna Surfistinha. Livro bosta, né? Mas enfim. Tava curiosa com aquele assunto e não tinha. E aí eu passando pelo livro desses Mulheres que Correm com os Lobos, tava o raio do livro lá. E eu não sei por que eu olhei a contracapa, eu não sabia que era um livro famoso. Esse livro é um livro super famoso. E eu olhando, eu falei assim, nossa, que interessante, Mulher Selvagem. Eu tava com, assim, na minha cabeça na época eu tava toda liberdade. Então eu falei, pô, interessante, curioso esse livro, né? Eu abri a introdução, eu falei, cara, eu fiquei curiosa. Aí eu falei, Fernando, você vai levar um livro desse tamanho que você nem sabe se você vai ler, né? Bom, resultado, levei o livro, descobri que o livro era famoso, li o livro todo. Tempão depois, inclusive, existem cursos, né, que você faz de leitura coletiva, de grupos de mulheres que você faz do livro e tal. Então, foi um livro que, assim, virou meu livro de cabeceira. Junto com esse momento, eu comecei a escrever. E eu escrevia muita abobrinha no Facebook na época. E as pessoas começaram a falar que eu tinha que fazer um blog, que eu tinha que fazer um blog, que eu tinha que fazer um blog. Aí eu fiz o blog, comecei a escrever também no blog. Depois falaram assim, não, você tem que profissionalizar o blog. Aí arrumei alguém para... Comprei um domínio, fiz o negócio lá tudo bonitinho. E aí eu falei, foi exatamente a época que eu também, além de eu ter voltado a escrever, que era uma prática minha de adolescência, eu voltei a remar. Logo, meio que tudo junto, assim. Só que na época eu tava correndo também. Enfim, aí eu falei assim, cara, vou botar nesse, o nome vai ser o nome do blog. Vai ser blog de uma mulher que corre e rema com os lobos. Dali, o Instagram foi criado por causa do blog. O meu blog, ele chegou a ter, sei lá, cara, assim, no Facebook eu tinha uma página, sei lá, com 11, 12 mil seguidores. Teve um texto meu que praticamente viralizou, que era o texto que era Ser mãe é se fuder no paraíso. E, nossa, foi super polêmico, né? Porque, enfim, teve gente falando que, graças a Deus, eu falei que é muito difícil ser mãe, e teve gente me xingando de que eu era a pior mãe do mundo que estava escrevendo aquilo. Então foi muito polêmico. E foi engraçado que esse. Tá rindo, né?
É porque não é padecer é muito fofo pro que é, né? A verdade é essa. E aí eu fiz o Instagram por causa do blog. Só que aí depois, com tudo que foi acontecendo, eu não consegui desvincular. Eu falei, cara, pra que eu vou fazer agora um Fernanda Nunes atleta, um Fernanda Nunes escritora, uma Fernanda Nunes fisioterapeuta? Não, é tudo mesma coisa. Ficou, tinha gente que na rua falava, se você é a mulher que corre com os lobos, não é isso? Eu falava, Fernanda, só sabia meu nome. Então foi daí que surgiu, assim. Eu acho que o livro, na verdade, ele me ajudou a voltar para coisas que eram da minha natureza. Eu acho que ele foi um chamado assim para tipo, ó, Léo, você gosta de escrever, você gosta de remar, você é assim, seja mais fiel à sua natureza. Então acho que aquilo, o livro ele sempre é o nome em si, eu acho que é sempre uma lembrança para mim assim do tipo, olha, você tem que ser fiel à sua própria natureza, não se esqueça disso. Ela é assim. Vai ter gente que não vai gostar, mas tá tudo bem, sabe? É isso. Essa é a história do mulher que corre com lobos. Não adianta, a intuição feminina é uma coisa que a gente tem que respeitar, Fernanda. Quando eu comecei com essa curiosidade, a minha mulher, a Gilberta, que é a minha assistente de palco, de bastidores, né, que ela fica por trás aqui me ajudando, mas de vez em quando ela entra aqui no meio da live para trazer Uhum. alguma informação que eu não consigo ver, que tem alguém que fica perguntando e a gente não lê os comentários, que é a tela do celular para nós é uma coisinha desse tamanho, assim, né? Muito pequena. E aí, quando Sim. aparece, que nem no teu caso aí, que tem bastante gente que está te seguindo aqui, e, aliás, um monte de nome de peso aí. João Hildebrando aí, o Negão, amigo do Ribeiro aí. Agora a dona Regina Maria Machado, desculpa ficar fazendo isso, mas é a minha mãe, que eu gosto muito quando ela participa, que ela está lá Uhum. isolada, lá de quarentena. E pena que ela não ouviu essa tua frase, mas depois tu repete para ela. Tá, Então, depois eu vou poder assistir também, né? e a Gilberta disse, isso aí eu acho que tem a ver com aquele livro que eu não sei, ela disse, eu não conheço o livro, mas eu sei que o livro é um livro famoso e é um livro É, que tem bastante, assim, mensagem, é um livro que passa muita mensagem. Mas, um beleza. é um livro que fortalece muito, assim. Bem legal, eu gosto. Bom, bem apropriado para ti mesmo, né? Eu acho que sim. Acho que para toda mulher, não é só para mim, não. Ó, o João João Hildebrand Hildebrand. está dizendo que tu tem que ser prestigiada. Ah, João. João escreve Ah, bem também. é? Pô, legal. João escreve bem. Pode botar ele na Ah, roda que ele escreve. esse tempo ele me emprestou um vídeo aí de um remergômetro que ele tem numa academia dele aí, acho que é lá na Palhoça, se não me engano, ali em Floripa, do lado de Floripa. É de uma máquina velha lá, é da época que, acho que, sei lá, anos 2000, acho, 2010, sei lá, quando é que é. Eu sei que é uma máquina, um modelo antigo lá, e ele lá destruindo ela. Bom, Fernanda, mas assim, como é que foi o teu interesse pelo remo? Com que idade que tu começasse a praticar? Ah, eu comecei com 12 anos. Até lá eu era mais moleca de rua mesmo. Minha avó mora no subúrbio ali do Rio, então todo mundo. Palhaço. É, todo mundo brincava na rua e tal, então vivia o dia inteiro ralada, bicicleta, patins e tal. Cheguei a fazer natação porque eu sou asmática, mas odiava natação. Fiz um dia de balé, fiz 3 meses de jazz, mas com certeza, se eu somasse as aulas que eu fui, eu frequentei um mês só. E aí, com 12 anos, eu tinha uma melhor amiga de escola que o avô dela era vice-presidente remo do Botafogo. E a gente era muito colada. E chegaram umas férias de julho que ela desapareceu. Ela não me procurou. E quando voltaram às aulas, eu falei, pô, Michelle, você sumiu? Ela, cara, comecei a remar. Meu avô me levou lá, nem sabia que o avô dela era vice-presidente, nem sabia da importância que era, né? Imagina, um vice-presidente de remo. Você quer ir lá e tal? Eu falei, quero ir. Eu falei, pô, vou perder a amiga, né? Eu falei, não, vou, vamos lá. E aí eu fui, assim, no início era meio que eu tava indo lá muito mais pelo social, né, para não perder a amiga.
Só que foi muito engraçado, porque eu comecei fazendo aula 3 vezes na semana. Daqui a pouco eu pulei para aula 5 vezes na semana. Daqui a pouco eu estava indo de segunda a domingo, porque assim, escolinha só tinha de segunda a sexta, mas como eu era amiga da filha do neta do vice-presidente, eu podia ir sábado e domingo com ela e a gente remava. Então eu ia sábado e domingo. E era aquele lugar lotado de gente, uma zoeira danada, né, cara? Eu lembro de um primeiro episódio, que eu acho que ali me conquistou mesmo, né? Que era um parabéns, eu ficava lá, assim, depois do treino da equipe, eu ficava num lugar que todo mundo fica conversando, que é muito gostoso ali no Botafogo, tem a cozinha e tal, tinha uma mureta, todo mundo ficava sentado naquela mureta eternamente, a gente saía do treino 1 hora da tarde, porque expulsos, né, porque ninguém queria ir embora. E aí eu sentava lá, toda envergonhada, né, eu era a pirralhinha, super tímida da escolinha, aqueles caras da equipe mais velhos e tal, todo mundo conversando, e aí foi ter um parabéns, e o bolo, eu lembro que o bolo tinha tipo um chantilly, assim, super alto em cima. E aí, eu não sei o que aconteceu, começou uma guerra de chantilly, um tacando chantilly na cara do outro, fugindo para lá, pra ciclovia, e corre para cá e corre para lá. Eu fiquei sentada, falei, ninguém vai mexer comigo, né? Eu sou novata aqui, daqui a pouco vem um na minha cara, sabe? Aí eu falei, meu Deus, é esse o espírito da coisa. Mas aí, quando eu vi, cara, eu tava já bem viciadinha né, no esporte, o professor já deixava eu fazer 2 aulas seguidas, tinham campeonatos internos, né, era tipo turma da manhã contra turma da tarde, e aquilo, pô, minha primeira regata eu ganhei, a segunda eu ganhei também, a terceira eu ganhei, então, assim, eu acho que ali foi onde eu fui mordidinha pelo bichinho do remo. O bichinho do remo. Isso daí, É, que ano que foi mesmo, Fernanda? 97. Foi 97. 97. Ah, tá É. certo. E voltando assim às histórias de remadora, o que são as coincidências, né? Que são as histórias que as medalhas, os troféus não contam, né? Quando eu fiz contato contigo, foi através da Lauren, né? Que rema no GPA, Sim. que provavelmente ela vai aparecer aqui na tela com a mãe dela e a avó dela, porque as três remam, todas, né? Por causa da avó. E aí a gente tava trocando mensagem e tal. E aí eu achei legal que tu perguntasse uma hora assim, mas tu não fosse treinador? Aí eu disse, já sei. Aí eu te expliquei, não, é o meu irmão que foi técnico e tal. Aí tu disseste, eu treinei com ele. Aí eu disse, pô, que coincidência, né? Eu nem É. sabia. Aí eu mandei a tua foto para ele, ele disse, não, eu lembro da Fernanda, assim e tal. É que eu acho que foi em 2000 ou 2001 que ele trabalhou aí no Foi, Botafogo. foi 2000, foi no ano 2000. Não, É, foi 2000 para 2001. Eu lembro que ainda tinha. Não, acho que foi 2000 mesmo, tá certo. é. Aí eu lembro que era muito engraçado, que aquela época era uma época que todo mundo fazia treino que eu chamo de treino tiroteio, era tiro todo dia, 30 por 15, 20 por não sei o quê, assim, dificilmente a gente fazia remo long. E ele chegou com uma metodologia diferente, né? Eu lembro que todo mundo ficou muito assustado com aquilo, né? Tipo assim, nossa, que é isso? Ficar remando longo. E aí foi engraçado que depois que eu parei de remar e voltei a remar em 2011, tinha mudado tudo. Era só longo. Eu falei, que é isso aqui, gente? Um tempão atrás estava todo mundo dizendo que não era assim, agora é assim. Como é que é? E hoje em dia a gente já sabe que pode ser assim, pode não ser. São todas formas de treinamento, né? São linhas de treinamento. Então, É. Mas, é. mas beleza. E aí tu ficasse sempre no Botafogo, remando no Botafogo, ou tu fosse para algum outro clube? Eu já remei nos 3 clubes ali da Lagoa. Mas eu remei assim, boa parte da minha vida no Botafogo. Botafogo, acho que é o clube que eu tinha como minha casa, assim, né? Até tem uma história engraçada que na época o Botafogo, quando eu comecei a remar, assim, o Botafogo não tinha muito essa coisa de pagar remador, né? Assim, era paupérrima assim a situação, sabe? Mas a gente tinha uma união muito grande, então, tipo,
Eu tenho amigos que eu fiz no Botafogo até hoje na minha vida. Inclusive a própria Michele que me levou a remar, a madrinha dela virou minha madrinha de crisma, enfim. Então, assim, lá ali a gente tinha um vínculo familiar muito grande. E aí teve uma vez que o Vasco tinha muita grana naquela época, era uma rivalidade muito grande, Vasco-Flamengo, ano do centenário do Vasco, o Vasco bombando de dinheiro. E a minha treinadora, que era do Botafogo, foi para o Vasco e tentou me levar. Na época, eu estava saindo de principiante para ir para estreante, eu tinha 14, 15 anos por aí. E aí eles tentaram me levar querendo pagar a minha escola. E foi uma época que meu pai estava quebrado de dinheiro, assim, bem quebrado. Só que eu não contei nada pro meu pai. Eu pensava assim, eu vou deixar meus amigos, olha que pessoa ambiciosa que eu era. Não, não vou deixar meus amigos, não. Não vou. E não fui, sabe? Não fui. Quando meu pai me contou, ele falou, cara, eu vou te matar. Porque eu estudava numa escola que não era barata, né? Mas, sei lá, assim, então, Botafogo, eu tinha um amor muito grande pelo Botafogo, acho que eu tenho até hoje, assim, muito carinho, né, de tudo que eu vivi lá. Mas aí acabou que alguns anos depois eu fui pro Vasco, passei uns anos no Vasco, foi uma coisa que foi importante para mim também, né, no Vasco eu tive apoio de faculdade, pós-graduação, então ajudou na minha formação. Muitos anos depois eu remei no Flamengo, eu remei no Flamengo acho que 3 anos só. Depois retornei para o Botafogo. E agora eu estou no Corinthians. Então, assim, sou mulher rodada, né? Vamos falar assim. Mas base mesmo, acho que Botafogo. Ah, legal. Já que a gente está falando de histórias de remador, né? O meu avô, pai do meu pai, ele sempre foi um cara ligado assim com o esporte. Ele gostava de. Ele era cronista esportivo, foi técnico de futebol também. E o dia que eu conversei com meu pai aqui, meu pai contou algumas coisas assim que influenciou também o meu pai de tomar gosto pelo esporte. Então, meu avô foi um flamenguista assim convicto, né? Foi um flamenguista. Meu pai também cresceu aí no Rio de Janeiro, embora a gente seja tudo de Florianópolis. Meu pai morou no Rio de Janeiro, aí não, lá no Rio de Janeiro, porque tu estás em São Paulo, né? É, E a gente acabou herdando o gosto pelo Flamengo também, né? O time de futebol. E foi muito estranho quando meu irmão foi trabalhar no Botafogo, porque o Remo dependia do futebol, né? sim. Embora tenha um gol aí do Botafogo Remo, Botafogo Futebol e tal, que um é uma coisa, outro é outra coisa. Aí, ó, falei no Mestre Du, ele tá aparecendo aí agora. Então, quando ele foi trabalhar no Botafogo, puta, era um sacrifício, assim, quando tinha jogo do Flamengo contra o Botafogo, e aí o Flamengo tava atacando, puta, não faz gol, não faz gol, não pode ganhar do Botafogo. Era uma coisa estranha, né? Porque o meu irmão estava trabalhando lá, a gente queria que ele se desse Sim. bem também, né? E aí acabava dependendo disso. Mas são coisas assim que a gente acaba superando, né? Por conta do amor ao esporte, a gente acaba levando em consideração. Eu não misturo muito futebol com remo, mas é óbvio que se você está num clube de remo e que é ligado a futebol, você sabe que se o futebol ganhar, ele vai ajudar, né? A gente Aham. sabe disso. Mas a minha família é todo mundo fluminense. Então, É? não tem remo, não tem remo. Então tá tudo certo. É claro que quando um joga com o Fluminense, eu nem assisto futebol, para ser bem sincero. Mas é claro que quando tem assim, Fluminense e o clube que eu tô, né, fico uma certa crise, que eu quero meu pai feliz, principalmente. Mas tudo bem. Acho que o importante é o remo é o principal, de qualquer forma. Ah, beleza. Bom, então, voltando ao Remo, no Botafogo, tu chegasse a participar de campeonato brasileiro, essas coisas assim? Participei. Participei. O primeiro campeonato brasileiro que eu participei foi em 2003. Eu era júnior. Foi até aqui em São Paulo. Eu lembro que a gente veio de carro, era um duplo júnior. Acho que foi o primeiro. Mas participei de vários, né? Aham. E ganhasse bastante o brasileiro também. Alguns. Algum. Alguns. Tá certo. E bom, ô Fernanda, e na parte de competições assim, aí quando a coisa começou a ficar mais
mais acirrada mesmo, assim, que tu fosse subindo de nível para competição internacional? Como é que foi essa transição? Assim, foi acontecendo natural ou foi tipo processo seletivo? Como é que foi acontecendo isso aí? Olha, eu, na verdade, assim, quando eu era muito nova, eu falava que eu queria, que eu queria, que eu queria, mas eu acho que não era uma coisa muito próxima, assim, para mim, né? Essa coisa de seleção, competição internacional. Eu cheguei a fazer, sei lá, umas 2 tentativas, mas eu era uma júnior muito magricela, né? Assim, comparada às juniores que tinham na época. Então, eu acho que não era uma coisa, não era um objetivo muito claro na época para mim. E aí, depois que eu parei mais velho, eu cheguei a tentar de verdade. Aí eu não consegui entrar de primeira. Depois veio a lesão na minha coluna, eu já estava, né, naquele período de faculdade. E chegou um tempo que eu me convenci de que não nasci para isso, né? Eu acho que assim, eu não sou muito alta. Então, eu ouvi ao longo de toda a minha vida que eu não tinha. Ah, que eu não era pro remo. Ah, você não é pro remo. Ah, você não é pro remo. E eu aceitei isso aí, beleza, não sou pro remo. E aí, cara, quando eu parei de remar e eu comecei a correr, comecei a fazer outros esportes, né? E aí eu, assim, eu acho que eu vi quanto que eu era realmente competitiva e tudo mais. Eu acho que mudou um pouco a minha cabeça essa coisa, né? Dos outros dizerem que você pode fazer uma coisa ou não. Eu falei, pô, por que não, né? Acho que assim, acho que eu fui amadurecendo nesse sentido. E quando eu voltei a remar, uma coisa engraçada que aconteceu, que foi no próprio Botafogo. Não sei se você chegou a conhecer o Irineu, que era um barqueiro do Botafogo. O Acho que eu Irineu, ele ouvi era, falar. o Irineu era, pô, meu avô, assim, cara muito querido, mais de 40 anos ali de casa. Ele era barqueiro, vende água de coco lá na beira ali da ciclovia. Então, no período que eu estava sem remar, eu corria, parava lá para conversar com o Irineu, né? Então, assim, até a primeira vez que eu saí do Botafogo e fui para outro clube, a pessoa que eu fui abraçar e chorar porque eu estava indo embora de casa, né? Era o Irineu. Então, o Irineu era, pô, muito parceiro. E o Irineu que ficou me convencendo a voltar a remar. Pô, desce aí, Fernandinha, dá uma remadinha, só uma remadinha, não sei o quê. E quando eu realmente desci, tinha uma menina, que é uma paraguaia, que tinha sido finalista de mundial, que era do meu tamanho, e todo mundo, assim, tratando ela como, tipo, a melhor remadora. E óbvio que ela era uma excelente remadora, né? Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, achei aquilo uma afronta, né? Eu falei, pô, eu vim até agora achando que não dava pra mim. Aí tá aqui um anã, entendeu? Que nem eu. E como é que é isso? E aí ali, cara, eu acho que assim, eu entendi o quanto que mexia comigo essa coisa de seleção, o quanto que aquele sonho era um pouco inacabado. Então foi a primeira vez que eu comecei realmente a falar, cara, agora eu quero ir para uma Olimpíada. Obviamente, zilhões de pessoas me chamam de maluca e eu vou chegar lá. Então, assim, eu vou reaprender. Aí falava, sua técnica não é boa. Eu falei, não, eu vou treinar a técnica. Ah, você tem que ficar mais forte. Tem que ficar mais forte? Vou ficar mais forte. Era tipo assim, tropa de elite. Você jogar o vômito no chão, eu vou lamber. É isso. E outra coisa engraçada que aconteceu nessa época, olha, essa eu acho que é muito engraçada. Nesse ano, eu estava remando, tinha um treinador francês no Rio, que era o José. E aí um dia eu estava remando esquife, daquele meu jeito bruta, eu sou meio bruta. Por isso até que quando você falou, que mulher é mais delicada. Eu não, eu tenho que ficar treinando ser mais delicada em cima do barco, porque eu acabo querendo fazer muita força, porque eu sou forte. E aí um dia eu estava lá remando esquife, do meu jeitinho lá, tinha acabado de voltar a remar, e esse treinador que estava na lancha, ele encostou a lancha do meu lado e ficou me acompanhando. E aí eu, dentro lá do barco, eu fiquei assim, caraca, o treinador de seleção tá me acompanhando. Obviamente eu fiquei me sentindo o máximo, né? Falei, caraca, eu sou muito especial. Ele acabou de notar que eu sou especial. Aí eu lembro que até naquele dia eu ia dar um curso depois dali. Eu encostei o barco, ele encostou a lancha no Botafogo, veio perguntar quem eu era, minha idade. Aí eu falei, pô, mas por que você está me perguntando isso? Ele, não, porque eu vi uma menina remando direitinho, assim, direitinho não é muito bom, né? Mas assim, o direitinho eu já entendi como muito bom.
e preferia guardar a parte boa, né? Aí ele falou assim, não, eu vi que eu nunca tinha visto sua cara por aqui. Rapaz, ali eu fui mordida num nível que eu cheguei, eu não conseguia prestar atenção nas coisas que eu fazia, de tão eufórica que eu fiquei. Só que depois eu descobri que ele fazia isso com todos os atletas, tá? Todos, Ah, todos. Já tinha um maluco estreante, ele tava fazendo, a escolinha, tá? Ou seja, não era porque eu era linda, maravilhosa, super remadora, entendeu? E aí, mas foi ótimo pra mim, né? Porque me estimulou, assim, de alguma forma. E aham. aí, naquele ano, eu colei na Paraguaia, eu acho que foi um ano, foi 2011, foi um ano que eu realmente tive uma evolução técnica muito grande, atingi, assim, marcas que eu nunca tinha atingido antes, com pouco tempo de retorno, né? E eu ia fazer a seletiva para a Olimpíada de 2012. Só que eu descobri que eu estava grávida 15 dias antes. Então, ali foi uma puxada né? Eu fiz a seletiva mesmo grávida. Aí teve um dia que eu fiz uma prova ruim, teve um dia que eu fiz uma prova muito boa, teve um dia que eu fiz uma prova ruim de novo. E aí, obviamente, depois tive que desacelerar, contei para o clube que eu estava, né, que eu estava grávida e tal. Passou, só que quando passou, eu falei, quando eu estava durante a gravidez, eu treinei o tempo todo e falei, cara, eu cheguei ali mais próxima do meu sonho, eu vou ter que fazer o caminho todo de volta. Aí, depois que meu filho nasceu, dali sentar a cabeça, né, em cima do barco, trabalhar, tentar recuperar a técnica, recuperar o físico, voltar a dormir, não sei o que, nananã. E aí, quando meu filho estava com 2 anos, foi a primeira vez que eu fui convidada para um campo de seleção. E aí, dali que a coisa começou a andar, mas foi muita pedreira, não foi? Foi muita porta fechada na cara, muitas vezes pô, não vai dar, não vou conseguir, mas não conseguia parar também, né? Não conseguia chegar e falar, vou para casa dormir? Não vou. Vou ficar aqui dando com a cara na porta, alguma hora eu vou aprender. Então, foi assim. Aham. Eu vou aproveitar que tá aparecendo muitos comentários aqui. Tem uma pessoa que está acompanhando, ST Moraes, eu acho. Eu não sei se tu conhece ela. É bom, ela disse assim: eu também passo por isso, que todo mundo fala que eu não sou pro remo e tal. Mas pelo logo dela ali, eu via uma foto de uma pessoa remando. Então, e tem muita gente aqui falando aqui que a tua história é muito boa, e o João está dizendo que o eu quero falou mais forte, né? Que tu disseste que queria seguir. Quero também aproveitar para registrar vários nomes assim que eu conheço, o Elton Happening, parceiro aqui do GPA. Tem uma amiga minha, a Thalita, que a gente trabalhou junto, ela é da parte de RH e ela é coach hoje nessa área aí. E que bom que a Thalita está assistindo isso aqui, porque a Thalita tem umas ideias assim muito similares à tua, assim, sobre essa questão da mulher, né? E aí eu Sim. quero aproveitar esse gancho, porque durante a semana a gente falou na quinta-feira, né? E eu fiz uma afirmativa aqui, e aí depois tu até disseste que a gente iria retomar esse assunto. Eu disse, para uma mulher é mais difícil treinar por conta do filho. Só vou assim te explicar o porquê que eu falei isso. Porque ainda bem que a minha mãe está assistindo aqui, e minha mãe é um exemplo disso. Que o filho, para uma mãe, é tudo. A mulher fica cega por conta de um filho. Por conta de um filho, a mulher ela bota tudo em segundo plano. Foi nesse sentido que eu quis me referir. Não que o filho seja um estorvo para a mulher, ou Não, que. eu entendi. Só que, assim, só te dar uma sugestão, assim, por que que o filho não seria tudo para o homem, né? E por que que para botar o filho em primeiro lugar a gente tem que botar o nosso profissional em segundo ou esse profissional tem que sucumbir, né?
Por que que a gente tem que botar o filho em primeiro lugar e o sonho não? Por que que em alguns momentos a gente não vai ter que, de alguma forma, dividir esse cuidado, o cuidado da criança e etc., que não tem nada a ver com amar menos ou não, ele não foi feito para ser o único da mãe, né? E eu não estou nem falando só do pai, mãe e pai. Na verdade, a gente, eu acho que até casais que são casados e que dividem os cuidados com as crianças, no ritmo de trabalho que a nossa sociedade exige, muitas vezes ele vai precisar da escola para auxiliar, ele vai precisar de uma avó, de um avô, de uma babá, do que seja, né? Um mosquito me adorando aqui. Então, o que eu quis dizer ali é que não necessariamente ele sobrecarrega a mulher. É a estrutura que tem por prática sobrecarregar a mulher. E o que eu vejo também é que muitas vezes as pessoas já partem do princípio que você não vai conseguir porque você tem um filho. E a outra coisa que eu vejo também, que é um outro fator que dificulta uma mulher que já é mãe, porque tem mulher hoje em dia que não quer ser mãe, né? Nem toda mulher vai ser mãe. É que é uma estrutura que não consegue pensar junto com você como dar assistência para você enquanto mãe, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre tive que enfrentar de alguma forma, que você não precisa excluir o fato de eu ser mãe para, sei lá, para lidar comigo profissionalmente. Exemplo disso. Vamos dizer que eu estou sendo convocada para um camping de seleção brasileira. Se essa instituição que está me convocando, ela também conseguir se certificar, não estou dizendo que ela vai arcar completamente, a gente sabe que o sistema esportivo tem recursos, principalmente o de remo, ele tem recursos, né, limitados, mas se essa estrutura conseguir me auxiliar a saber que meu filho está salvo e tranquilo enquanto eu estou lá treinando e trabalhando, não sei o quê, com certeza vai ter um atleta muito melhor, né? E vai render. E a outra coisa que eu vejo também, em todas as mulheres que eu conheço que são mães, primeiro que se você for olhar mulheres atletas, você vê várias mulheres que batem recordes depois de serem mães. Então, fisiologicamente, existe uma mudança corporal muito grande. Eu nunca tive o corpo que eu tenho atualmente antes de ter sido mãe. Então, assim, de ser definida, forte, uma facilidade. Pode ser só da maturidade? Pode. Mas que meu corpo realmente se transformou depois de ser mãe? Sim. E a outra coisa que eu observo muito, e eu observei muito isso até na Olimpíada, né? Que a minha parceira também era mãe. A gente não entrava ali para treinar para perder tempo. Então, isso já tem estudos que comprovam. As mulheres que são mães, elas são muito mais focadas e elas rendem muito no que elas estão fazendo. Exatamente porque assim, ó, querido, eu não tenho tempo. Tô aqui para treinar, eu tô aqui para treinar. Eu tenho que voltar para minha casa e ver meu filho. Eu não vou ficar aqui enrolando. E se eu não quiser vir remar, se eu não quisesse estar aqui, eu não estaria. Então, tem uma coisa objetiva muito forte também, entendeu? Eu já falei bastante. Agora, e outra coisa, em relação à mulher, excluindo a parte de maternidade, o que os estudos mostram, inclusive saiu uma pesquisa da FISA sobre isso, que uma das questões que mais inibem a mulher de se manter no remo são as relações dentro do próprio clube. Então, muitas vezes, o tratamento que é diferente, que é mais, vamos dizer, sei lá, não sei dizer se seria exatamente opressivo, mas a mulher ela não sente tanta abertura, a mulher muitas vezes ela pergunta mais, ela quer saber mais, você vai passar um treino para ela quer entender por que ela está fazendo aquilo. Ela não necessariamente ela está desafiando o treinador, não é isso. E eu entendo perfeitamente, assim, eu gosto de entender. O cara falou assim, não, você está fazendo isso aqui porque agora você vai ficar muito veloz. Caraca, eu vou fazer bem melhor, pode ter certeza. Então, tem várias questões que envolvem o meio e que fazem as mulheres não ficarem, entendeu? Então, acho que é mais difícil mudar essa estrutura e a forma que as mulheres são criadas também, porque a gente é criada para ficar brincando de boneca, né? E não para se arriscar no skate, para se arriscar numa bicicleta.
Então, eu acho que tem outras coisas, assim. Cara, eu não esperava ouvir isso, mas eu gostei muito de escutar isso aí. Porque é muito, eu desde que comecei a fazer essas aparições aqui, eu sempre falo que o remo feminino no Brasil acho que foi uma das poucas coisas que aconteceu nesses últimos anos. Eu parei de remar em 86, e foi quando começou a surgir o remo feminino. Até eu bati um papo muito legal com a Ana Helena Puccetti aqui, aí de São Sim. Paulo. Cara, foi muito bom, ela falou muito, a gente teve que fazer o bate-papo em duas vezes, que até não sei se nós não vamos ter que fazer uma outra, porque eu pergunto muito e eu sou enxerido, abelhudo, como diz a minha mulher, e gosto de ficar esmiuçando. Mas é importante isso, porque eu fico tentando entender por que, que o remo não cresce tanto. E a gente, entre nós, a gente reclama, porque nós somos coitados, que não sei o quê, e não tem dinheiro, o futebol tem dinheiro, não sei o quê. Cara, a gente, quando tem oportunidade de vir falar, a gente fica chorando e, né, BBB, não sei o quê. E aí, quando chegam pessoas novas para dentro de um clube, mulheres, né, novos atletas, são tratados de uma maneira tosca, como os remadores no passado gostavam de se demonstrar, que eram aqueles caras ignorantes, uns caras fortes, bruto, né? E fazer privações e provações, né? Fazer os novatos passar por provações que a gente fazia, a gente achava graça naquilo, era engraçado. Mas hoje em dia, eu já velho, já com filho, tudo, eu fico pensando, pô, será que não está na hora da gente mudar a nossa cabeça e fazer uma coisa melhor, né? Trazer mais gente para dentro dos clubes e não necessariamente aquilo que tu falaste também e que meu irmão depois recentemente ele me disse, né? Na Argentina existem três tipos de remo lá. Ele falou, tem o remo social, que é a família botar piquenique, cesta, passar o dia no rio, fazendo passeio e tal, e aí rema o pai, rema a mãe, rema a filha, tudo ali, tranquilo. Tem o remo esporte, que é o pessoal que vai lá para praticar uma atividade física, para não ficar gordo, para manter o coração bombeando sangue, etc e tal. E tem os Fernanda, que são os atletas da seleção argentina, que a gente sabe que os argentinos são furiosos. Dentro São d'água, os caras nós, são os animais, né? são raçudos. É. Eles têm aquele lema, hay que tener las ganas de vencer, né? Eles são E bem então, raçudões. por que que a gente não explora mais essas duas primeiras classes? A gente quer não. A Fernanda não vai remar porque ela é pequena, é baixinha, ela é peso leve, que é um outro assunto, acho que para uma próxima live, falar sobre o peso leve. Não, a Fernanda não pode, tira ela fora, então nem deixa ela começar a remar. Pô, qual é o problema dela remar? Se ela não quer ser uma atleta olímpica, deixa ela remar. Deixa ela trazer as amigas dela para conhecer também. Por que que não faz um passeio do colégio para ir conhecer um clube de remo, para ver como é que é a coisa? Fazer, em vez de ter uma aula de educação física lá, que a gente corria na cancha, não sei o quê, fazia apoio, flexão, aquelas coisas, por que que não leva para fazer um dia uma aula de educação física num clube? Sabe? Quando Lá, sei lá. logo depois que eu saí da Olimpíada, eu montei um projeto para a escola do meu filho para pedir bolsa. E eu fiz um projeto, eu comecei a pesquisar em outros lugares do mundo como é que meu filho estava com 4. Como é que davam aula de remo para crianças de 4 anos, né? E, cara, era um botezinho, que inclusive eu arranjei o botezinho. Era um botezinho que tinha 2 reminhos, a perna ainda ficava parada, e você botava dentro de uma piscina. Então, eu montei todo o projeto e apresentei para a escola. Acabou que eu não consegui a piscina. Eu estava na época do Flamengo, cheguei a tentar conversar lá para ver se eu poderia um dia fazer o passeio da escola, para as crianças irem ali na beira da lagoa, conhecerem o tanque, depois entrar na piscina e remar com barquinho.
Eu acho que tem muitas possibilidades, né? Teve uma vez que eu fui fazer um treinamento na França, era período de férias escolares. Cara, uma porrada de criança remando, nos barquinhos muito simples, assim. Então, acho que assim, acho que na verdade falta começarem a fazer e abrir esse espaço para o remo. Eu acho que assim, quanto mais, como o João acabou de colocar aí, quanto mais pessoas remando, melhor. Eu vejo um sistema que ele está muito focado no alto rendimento e não entende que se você não tiver o recreativo e a modalidade esporte ali, que o cara até quer uma competição ou outra, mas ele não quer ter que ter o compromisso de estar ali 7 dias na semana, são esses caras que pagam o alto rendimento, que bancam o alto rendimento, né? É desse grupo ali, de repente, que socialmente está sustentando aquele clube, ao invés de a gente ficar esperando ele ser sustentado pelo futebol ou esperar o governo. Eu acho que, assim, na minha vida, eu sempre tentei muito não ser independente. Eu acho que é uma palavra sempre importante para mim. Então, por exemplo, primeiro Bolsa Atleta que eu ganhei, eu comprei um par de remos para mim. Eu falei, eu quero um par de remos pequenininho, para feminino peso leve, com punho pequenininho, para eu não ficar no meu clube reclamando. Ah, não tem remo para mim. Ah, não. Sim, então eu sempre fui essa pessoa que falou, cara, quero dar o meu jeito. Qual é o jeito que a gente pode dar? Então, você tem como criar um clube que consiga se sustentar, mas assim, aí vai ter que entrar alguém com uma visão empresarial, né? A gente tem que parar de excluir as pessoas que não estão afim do alto rendimento, parar de dizer para os outros quem pode, quem não pode. Você já viu alguma tenda de assessoria de corrida? Chega o cara lá para correr e fala assim: não, você não dá para corrida, não. Não sei se vai dar para você treinar aqui. Isso não existe. Então você vê tenda de triatlon, que é um esporte, porra, caro pra caramba, o pessoal pagando 80 mil em bike, 60 mil em bike, a galera paga, a galera tá lá e não estão nem aí se eles vão ser, sabe, o top. Eles estão se divertindo, então acho que o remo tem que buscar essa coisa da diversão, sabe? Procurar a diversão, porque é legal, porque é divertido. Então, essa é a minha visão também, assim. Eu acho que a gente tem tudo para fazer isso, mas a galera tem que ir começando a fazer, né? Legal, Fernanda. Eu só. Agora são 19h54. Teoricamente, nós temos 6 minutos ainda de papo. E aí eu acho que a gente podia ir encerrando essa conversa de hoje e já, de repente, provocando assuntos para a próxima, porque Beleza. tá, porque tá vindo muito comentário aqui. Teve um comentário que eu achei legal, que é a Juliana Gama, e ela disse que ela é de Belém, né? E ela disse, pô, isso pelo jeito acontece no Brasil todo. E ela falou que o remo é um dos esportes mais antigos do mundo. Eu acho que é o mais antigo, né? Eu não sei se perde para a corrida. Eu acho que ele antecede a corrida até, né? Isso aí é Ah, então, uma não sei curiosidade que também, eu... não sei. Mas eu acho que é um esporte tão bonito, tão antigo e que tem tantas possibilidades, né? Você pensar que você pode estar fazendo um passeio, né? E curtindo e praticando um esporte, enfim. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer por aí. Aham. Tu tocasse num ponto aí a questão de visão empresarial, né? Eu agora, depois que eu voltei assim, eu fico enxergando que o remo é uma excelente oportunidade de negócio. É uma excelente oportunidade de negócio. Tanto é que tem um pessoal lá de Brasília, lá, eu conversei um dia, não ao vivo, mas por telefone, com o Pedro Pizarro, e ele tem uma escola de remo. Eu acho que ele é meio contemporâneo, deve ter conhecido ele também. Eu acho que ele chegou a frequentar a seleção brasileira. Eu acho que ele é um pouco mais velho que eu. Acho que talvez um pouco mais velho. Mas É, lá em Brasília tem várias escolas de remo que foram criadas, né, assim, ex-remadores ou remadores master e tal. Por exemplo, o Breno Mansk, que é um cara daqui do Rio Grande do Sul, campeão conheço. sul-americano de remo, está com 70, 72 anos, eu acho que 70 anos de idade ele tem, ou 73, uma coisa assim.
E ele sempre foi um apaixonado pelo remo e eu quero trazer ele aqui na tela um dia para contar as histórias dele também. Então eles montaram essas escolas dentro de clubes sociais lá, que tem uma estrutura física na beira do lago para ficar perto da água. E o pessoal está explorando lá e eu estou vendo assim um monte de gente remar em Brasília. Pelo menos a gente vê as postagens, um monte de gente que começou a remar já, master já, com mais de 20, 30, 40 anos de idade, e estão lá adorando remar, porque é ter o contato com a natureza, tá na água, pô, vai dizer que não é bacana tu sentir o barco caminhando assim, andando, tu dá uma remada e aquilo Sim. vai andando. Pô, então a gente tem que explorar mais essas coisas. A gente tem que, sei lá, daqui a pouco associar isso daí com um evento social, fazer um show, sei lá, alguma coisa, misturar canoa havaiana, caiaque, canoagem, fazer um troço, um dia inteiro de evento lá e trazer gente de todo o Brasil. Imaginou fazer um evento desse em Brasília, né? É É, complicado, mas teve uma vez que eu participei de uma competição bem legal aqui no Rio, que é muito tradicional, que é o Rei e Rainha do Mar, que é uma travessia nadando, o pessoal também faz corrida na areia, stand-up, canoa havaiana, eles incluíram o remo. Foi bem interessante. O aham. João participou também, se eu não me engano. E aí foi muito legal, porque trouxe a visibilidade para o remo, foi lá na praia de Copacabana. Então, no Espírito Santo, o Pedro está falando, no Espírito Santo, ano passado, eu corri a volta à ilha, que são 30 quilômetros, 30 que eles dizem, né? Eu remei uns 33, 34, mas passei bem, sobrevivi. Não, eu quase afundei no barco. Essa daí é história para a próxima live. Foi bizarro, mas foi muito maneiro. Adoraria ir de novo. Então, já existe isso, né? A gente tem que só fazer mais, que é bem legal. Essa da Volta à Ilha em Vitória é remo, canoa havaiana, stand-up. São esses três. É muito legal, muito, muito legal. E é um evento lindo, lugar maravilhoso. Ainda tem um evento junto, né, de proteção às baleias, tem evento de catação de lixo. Então, assim, é bem interessante esse de Vitória. Bem legal. Bom, Ih, travou. acho que nós temos mais 2 minutos aqui. Então, para esse nosso primeiro encontro aí, tem aquela história da BBC, que a gente conversou esses dias aí, e não vai dar tempo de contar agora. Eu acho Sim. que vai ficar mais essa curiosidade para o pessoal saber, inclusive eu, mas eu vou pesquisar, porque essa daí eu acho que eu consigo descobrir alguma coisa. E o que tu acha que a gente poderia deixar de gancho, assim, já meio armado, já para o pessoal mandar mensagem para ti, mensagem para mim não, para o canal aqui, para a gente poder desenvolver na próximo bate-papo? A mensagem que eu tenho, não sei. Eu estou aberta aí para o que quiserem saber, quiserem perguntar, se tiverem sugestões para que eu fale na próxima live, estou aí. Eu acho que são duas coisas assim que, pelo menos a curiosidade minha, né? Essa história da BBC, que eu achei bem bacana, né? E dessa última Olimpíada, né? A participação de vocês ali, que foi assim, eu acho que o ponto alto da tua carreira, né? Então acho Sim, com que a certeza. gente poderia esmiuçar um pouco mais isso daí, Beleza, tá ótimo. beleza? Eu acho que daqui a pouco vai vir aí o aviso, ou só para me desmentir, talvez o Instagram deixe rolar mais um pouquinho aqui ainda. Então tá. Teoricamente já deu quase 1 hora de conexão. Não, acho que vai dar agora, daqui a pouco. Mas aí então a gente deixa em aberto aqui. Na próxima sexta-feira, aproveitando aqui o encerramento, vai ter um bate-papo com um calouro, assim ele se auto-intitulou, do Clube Náutico Riachuelo. Ó, 27 segundos vai terminar. Na sexta-feira nós vamos bater um papo com ele aqui, eu acho que é às 8 horas ou às 19, aí eu vou confirmar com ele. Mas é uma história assim recente, um cara que entrou há pouco tempo no remo,
tá morando em Floripa, e aí a gente conta mais. E aí depois a gente marca um outro bate-papo contigo. Beleza? Beleza, tá ótimo. Obrigado.